Você já ouviu falar do profeta Elias? Você já ouviu falar desse profeta? Pode levantar sua mão. Quem já ouviu? Ah, legal. Esse profeta ele é bem conhecido, né? Nós, do meio cristão, evangélico, a gente conhece bem por causa dos feitos que Deus operou na vida desse homem. Feitos grandiosos, mas que não foram feitos por esse homem, por Elias, que sim foram feitos por Deus. E eu acho que a gente está num momento muito oportuno para a gente tratar desse tema, né? Pátria Amada Brasil. Eu gostaria de lançar aqui um fundamento, na verdade. Um fundamento que é falando justamente sobre Elias, né? Eu fiz a pergunta aí para vocês, vocês já responderam que conhecem. Elias, ele foi um homem aí que tinha o poder de Deus na vida dele. Só que esse texto, no comecinho dele, diz o quê? Diz que Elias era humano como nós. Nós somos humanos. E Elias era simplesmente um ser humano como eu e você. Não havia nada de mais especial nele do que há em mim, do que há em você. Então nós somos iguais. Só que olha a diferença. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante quanto tempo? 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. O que eu queria que você entendesse nesse texto aí, uma outra coisa, é que está escrito ali, orou fervorosamente. Aí você vai falar assim, Luizinho, o que é orar fervorosamente? Primeiro eu quero te falar o que não é. O que não é? Não é falar alto, gritar, nem falar todo mundo junto. Às vezes que dá aquela bagunça assim, que ninguém entende ninguém, fica aquela zoeirada. Não é isso não é orar fervorosamente. Muito mais gesticulando, né? Aquela pessoa que ora gesticulando, batendo no peito e tal, também não é. Isso também não é orar fervorosamente. E também não é orar em línguas estranhas. Isso também não é orar fervorosamente. Sabe o que é orar fervorosamente? Agora eu vou te dizer o que é. Orar fervorosamente é ser constante na oração. É você orar sempre. Orar sempre. Você tem um objetivo e você ora sempre por aquele objetivo. E Elias era assim. Assim como outros na palavra de Deus também foram desse jeito. Você sabe quanto tempo Isaac orou para Rebeca ter filho? Você sabe quanto tempo? Mais de 20 anos. Agora vamos trazer para o nosso tempo. Você sabe quanto tempo minha avó orou para ver o meu avô convertido lá de Minas? Sabe quanto tempo? 23 anos. 23 anos. Então, meu querido, orar fervorosamente é orar, é ter constância na oração. Não é gritar, não é esmurrar o corpo, não é falar todo mundo junto, não é também falar só baixinho também, né? E também não é falar em língua estranha, orar em língua estranha. Orar fervorosamente é ser constante, ser perseverante na sua oração. É isso que é, tá? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Como que tem sido a sua oração? Você tem orado constantemente por alguma coisa? Pela salvação dos seus familiares, não sei. Ou por alguma mudança no nosso país? Nós estamos precisando, então. Eu queria te perguntar, você tem orado pelo nosso país? Tem orado? Há quanto tempo você tem orado? Você não tem orado? Então hoje nós vamos, essa palavra aqui é para todos nós. É para dar um ânimo na gente, para a gente poder orar, poder falar com o nosso Deus. Porque a oração, ela é poderosa. Desde que seja constante, desde que seja perseverante. Elias orou e o que aconteceu? Não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele orou de novo e choveu. Tá? Então, ele era constante em sua oração.
olha o que o texto fala aqui. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então, nós devemos suplicar, como o texto está falando, interceder e também agradecer a Deus por todos os homens, todos. Devemos fazer isso por quê? Para que a gente tenha uma vida tranquila, o texto já responde. Por que nós fazemos isso? Pois isso é agradável diante do nosso Deus, do nosso Salvador. E como eu já pedi para vocês abrirem a Bíblia lá no Salmo 126, nós vamos lê-lo neste momento. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Esse texto aqui foi escrito para lembrar o povo de um período ruim que ele viveu. Um período que eles viveram no cativeiro, lá na Babilônia. Né? Na época de Daniel, Sadraque, Mesaque, foi nessa época. E sabe o que aconteceu? Quando o povo foi liberto de lá, o povo pôde regressar para suas casas. E depois de muito tempo, o salmista resolveu escrever isso justamente para lembrar o povo que ele estava triste e que ficou alegre, né? E lembrar o povo também que Deus é o Deus libertador, né? Então esse texto foi escrito dessa maneira. E eu gostaria de falar com vocês a respeito de 3 cenas que a gente pode dividir esse texto. A primeira cena é a cena do passado. A cena do passado, que mostra aí um relógio, a alegria pelo que Deus já fez. Então é o pessoal olhando o texto, olhando para o passado. É a alegria por aquilo que Deus já fez. No presente aí tem um celularzinho, né, que é bem atual mesmo, né? Então, presente, uma oração para que Deus continue fazendo. Então, uma oração para que Deus continue fazendo. E a terceira cena é o futuro. Ter expectativa que Deus irá fazer no futuro, né? E aí eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho já pela cena 1, o passado, a alegria que Deus já fez. Veja aí nesse texto, diz aqui, ó. Você pode ler? Quando esse quando aqui remete ao passado, né? Trouxe os cativos de volta. Então, remete ao passado também. Eles estão contando uma história. Então, isso faz o povo lembrar daquilo que Deus já fez. Essa é a primeira cena, né? E por que você acha que foi como um sonho para eles, né? Eu vou mostrar para vocês aqui no texto o seguinte: Deus permitiu que a Babilônia conquistasse a nação de Israel e levasse muitos judeus para o cativeiro, que durou cerca de 70 anos. E olha só o que Deus permitiu que os babilônios fizessem. Ele matou os jovens capazes, não poupou as crianças, os adolescentes, as moças, os adultos, ou seja, até a terceira idade foi ali morta, né? Ele incendiou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu todos os utensílios de valor que haviam neles, e levou o povo cativo lá por exílio na Babilônia. Os sobreviventes se tornaram, sabe o que? Escravos. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque o povo se desviou do caminho do Senhor.
foi que o povo saiu fora do plano de Deus. O povo naquela época ele estava sem esperança nenhuma. Olha só o que diz aqui Ezequiel 37:11, diz: eles, vocês podem ler? Eles dizem, nossos cessaram e nossas esperanças dos seus, como exterminados. Eu não sei você, mas a situação está triste aqui para Israel, não está nessa situação? Olha o povo, está falando aqui que fomos exterminados, a gente foi dizimado, o nosso povo quase acabou. E eu não sei qual que é o seu sentimento, mas eu tenho um sentimento mais ou menos parecido com esse, com respeito ao Brasil. Triste de ver, triste de ver. Nós somos uma nação grande, um povo numeroso, um povo de terra, que nem o pessoal fala, continental. Nós temos quase um continente inteiro. E o nosso Brasil, em vez de andar para frente, anda para trás. Sabe o que é triste? É saber que a gente foi colonizados por ditos cristãos. E hoje a gente vive nessa corrupção desgraçada que a gente encontra. Desgraçada no sentido de ser sem graça. E de ser terrível. Tá? O povo de Israel estava sem esperança, tal como eu às vezes fico olhando o cenário que a gente está. A questão é que quem você acha que Deus levantou para libertar esse povo? O texto seguinte fala de um cara chamado Ciro. Diz lá, ó, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém e Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus. Você sabe quem é esse cara? Você sabe que Deus que ele servia? Você acha que ele servia ao Deus de Israel? Não. Deus levantou um cara que era o rei da Síria. O rei da Síria naquela época equivale mais ou menos hoje ao presidente dos Estados Unidos, que é a nação mais poderosa do mundo. Ok? Então, só para contextualizar, era o cara mais poderoso que tinha na terra naquela época. Deus simplesmente toca no coração desse camarada e faz ele fazer isso. O rei Ciro. É lógico, por intermédio de outros servos de Deus que estavam ali convivendo com esse rei, mas Deus levantou esse rei, tocou no coração dele. E aí a gente segue o texto, e diz assim: então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir a Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar dos utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo de seu Deus. Ou seja, Deus levanta um homem que não tem nada a ver com o povo de Israel, para justamente tirar esse povo, livrar esse povo. E era ninguém mais, ninguém menos que um descendente até de Nabucodonosor, de um rei, né, ali daquela região, que justamente está libertando o povo, né, está libertando o povo. Com essa primeira cena, o que a gente pode aprender? O que ela nos convida a fazer? Ela nos convida a nos alegrar e celebrar o protagonismo de Deus nas vitórias do passado. Você sabe o que é ser protagonista?
é ser aquele ator principal, é ser o cara. Por exemplo, você sabe o filme da Mulher Maravilha? Quem que é a protagonista da história? A Mulher Maravilha. Então, no caso aqui de Deus, Deus é o protagonista de toda a história. No nosso caso, na palavra de Deus e na nossa história, Deus sempre é o protagonista. A segunda coisa é essa cena nos convida a concentrar os nossos olhos nos grandes episódios que Deus realizou na nossa história. E aí eu queria te perguntar, você lembra de algum grande episódio que Deus protagonizou na sua vida? Você lembra de algum? Que Ele te livrou? Ou que Ele te restituiu a alegria? Ou que Ele cuidou de alguém que é muito querido para você? Eu gostaria de entrar na segunda cena, que trata do presente, do atual momento que a gente está vivendo, em que nós temos que fazer uma oração para que Deus continue fazendo, continue atuando da maneira que Ele vem atuando. Tá? Você pode ler esse texto comigo? Senhor, Senhor, restaura-nos. O que é restaurar? Você tem um negócio todo esculhambado, né? Hoje eu vi um Corcel 2 na rua. Falei assim, nossa amor, meu pai tinha um daquele ali, mas não estava daquele jeito. Estava todo esculhambado o Corcel. Aí ela falou, eu falei assim, foi mais ou menos em 94, 95. Eu também, amor, eu acho que naquela época até esse carro aí era zeradinho. Mas por quê? Porque já tinha passado muito tempo. O carro estava esculhambado. Quando você restaura um carro, você pega, trata todos os podres, tira tudo e deixa o carro zeradinho, bonitinho, né? Acerta os bancos, acerta tudo. Isso é restaurar, né? A gente fala também reformar. Quando você reforma a sua casa, você conhece bem, você sabe o que é. Então aqui o povo está pedindo, restaura no Senhor, assim como você faz, quando você enche o leito dos ribeiros no deserto. O pastor costuma dizer, né, uma frase, eu já ouvi ele dizer, e eu dei uma aprimoradinha só na frase. Ele costuma falar assim: se a situação está impossível, se prepara, pois aí vem milagre. Não é isso? Aí eu pus aqui: se a situação está impossível, ore fervorosamente e se prepare, pois aí vem milagre. Então a gente precisa de acreditar nisso. Você já ouviu falar nas torrentes do Negev? Você já deve ter ouvido falar isso da Bíblia, né? As torrentes do Negev, você já ouviu falar? Não? Eu queria que você visse como é que acontece. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Ali estava faltando uma coisa. Qual que era essa coisa? Água. Só água. A hora que chega a água, o que acontece? Transforma. Não é isso? Transforma. Muitas vezes, o que falta no meu coração e no seu coração é uma coisa só. Sabe o que é? A palavra de Deus fala que Jesus é o único que pode nos dar uma fonte de água que jorra. Você quer dessa água? Você já tem dessa água? Se você não tem, hoje é o dia de você ter. Hoje é o dia de você querer. Porque essa água, sabe o que ela vai produzir na sua vida? Mais vida. Mais vida. Muito mais vida, tá? Mas muitas vezes a gente se acostuma, sabe com o quê? Com o deserto, com a aridez do nosso próprio coração. A gente se acomoda com isso, com a tristeza. A gente se acomoda, às vezes você perdeu a pessoa querida próxima a você e você não supera aquilo ali, você fica mergulhado naquilo ali e não supera. Sabe o que falta para você? Jesus. Jesus é a água viva que dá vida ao coração, que dá vida não só ao coração, mas a todo ser. E hoje você pode ter essa água, tá? E eu gostaria também aqui de falar para vocês de alguns outros exemplos que a gente tem, né? De orações fervorosas, tá? Eu queria te dar um exemplo contemporâneo do que é viver e orar fervorosamente. Na Coreia, você sabia que depois da Segunda Guerra Mundial, né, nos anos 60, a Coreia do Sul era o quarto país mais pobre do mundo? Você sabia disso? Talvez você não soubesse. E após a guerra entre as Coreias, que terminou em 1953, a Coreia do Sul tinha apenas 3% de cristãos. 80% da população morava em favela. Você já foi numa favela? Quem daqui já foi numa favela? Você já viu o esgoto correndo a céu aberto? A molecada, tudo descalço, às vezes pisoteando nesse esgoto, contraindo doença. Você sabe o que é isso? 80% da população vivia assim. E tinha ali 3% de cristãos. 3, um remanescente. Uma pequena porcentagem de cristãos que decidiu, sabe fazer o quê? Orar. Eles decidiram acordar às 4:30 da manhã e orar. Orar em favor da nação. Sabe o que aconteceu? 2 décadas depois, esse povo continuou orando por 20 anos. 2 décadas mais tarde, a Coreia do Sul, do tamanho de Pernambuco, tá? A Coreia do Sul tem o tamanho do estado de Pernambuco aqui no Brasil. Você vê como o Brasil é gigantesco. Tornou-se a 12ª potência mundial. Você sabe, o Brasil deve estar lá em cento e qualquer coisa, lá para baixo. A Coreia é a 12ª. 20 anos de oração por apenas 3%. E eu não estou nem falando que esses 3% é que oravam. Devia ter bem menos pessoas que oravam. Isso não faz a gente orar um pouquinho de vergonha? Não sei você, mas eu fico com vergonha. Porque eu tenho 37. Se eu tivesse começado a orar com 17, lá vão ir 20 anos. E o Brasil está diferente? Não, né? Mas sabe o que é bom? Dá tempo da gente começar.
Dá tempo de começar. E isso a gente pode pegar com afinco para fazer. Vamos lá, seguindo outro exemplo aqui. Já temos o da Coreia do Sul, agora vamos lá para a Alemanha. Esse aqui é um pastor. O nome dele é Christian Furrer. A partir do início dos anos 80, esse era o pastor luterano, né, de uma igreja luterana. Tá? E ele organizou orações pela paz. Não sei se você sabe, mas a Alemanha era dividida em Alemanha socialista e Alemanha capitalista, né? Eram duas Alemanhas. E tinha o muro de Berlim, vocês lembram? Então esse muro separava famílias, separava todo mundo ali. E esse pastor, ele era do lado socialista, ele era do lado de lá. E ele resolveu orar, junto, sabe com quantas pessoas? 10 pessoas. E ele resolveu começar uma oração lá na igreja, às segundas-feiras, na igreja de São Nicolau, em 1982. Não é muito longe do tempo que a gente está não, tá? Em 9 de outubro de 1989, acontece que os alemães orientais consideravam como o dia Wende, ou ponto de partida. Ponto de partida para quê? Para mudança na situação do país que eles estavam vivendo. 7 anos após a primeira reunião, né, que esse pastor fazia o quê? A reunião era com 10 pessoas, eles oravam e depois passeavam pela cidade, pacificamente. 7 anos depois dele fazer a primeira reunião numa segunda-feira, sabe quantas pessoas tinham com ele? Você faz noção? 1 milhão de pessoas. Eu acho que era difícil até da gente imaginar essa quantidade de pessoas. Aqui nós devemos ter cerca de entre 70 e 90 pessoas. Imagine 1 milhão. É muita gente. 7 anos orando, tá? Várias semanas depois do ponto de partida da virada, em 9 de outubro, uma enorme faixa apareceu pendurada numa das ruas de Leipzig. Dizia assim: nós te agradecemos, igreja. A igreja foi ponto de transformação. E não só porque era ela, mas era porque Deus estava no controle dela. Esse que é o lance, que é o tchan da história. Deus estava no controle. Esse pastor, sabe o que ele tinha de mais especial do que eu e você? Nada, absolutamente nada. Só que ele acreditava num Deus todo-poderoso, grandioso. E é o Deus que a gente acredita, ou diz que acredita, né? Mas eu queria te falar que você deve acreditar realmente e fielmente nesse Deus. Continuando aqui, sabe o que esse pastor falou? Ele disse o seguinte: o mais importante para nós é o poder da oração, que ainda é verdade hoje. Nós não estamos orando para o ar ou para as paredes, mas para um Deus vivo. As orações nos impediram de nos afogar em medo e nos deram forças para enfrentar a oposição do lado de fora. O medo era muito poderoso, mas a nossa fé era mais poderosa que o medo. E as orações nos davam forças para agir. Isso ainda é o mesmo hoje. Isso ainda é o mesmo hoje. A gente precisa de ser assim. E essa segunda cena, o que ela nos convida? Ela nos convida aqui a gente ver que, por pior que seja o cenário, a oração ela abre espaço para a restauração. Se você ora, você consegue a restauração da cidade, da nação, dos órfãos, daqueles que sofrem. Você consegue a transformação na sua família. Você consegue a transformação. Aí a gente vê esse texto de Hebreus, ele diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que nós não vemos. Você visualiza aquilo. Você já visualizou o Brasil diferente? Você nunca fez esse exercício? Então quero te dar a oportunidade de você fazer.
Pensa no Brasil melhor. Pensa como que seria o Brasil melhor. Aí você acredita nisso e você ora para Deus, acreditando nesse Brasil melhor. Um Brasil onde todos poderão glorificar a Deus, render graças a esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, e que aí as coisas vão poder ser diferentes, se de fato a gente viver o cristianismo, o amor de Deus. Seguindo o outro texto: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é tão instável em tudo que faz. Ou seja, também não adianta você visualizar o negócio e 5 minutos depois você já mudou de ideia e tal. Se você tem a mente dividida, infelizmente o que você está com fé, achando que você tem fé, você não tem fé não. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você precisa de orar, acreditando que isso vai mudar de fato. Quando o seu filho sai da sua casa e fala: pai, eu vou ali e já volto, você fala o quê? Tá bom, filho. Você acredita que ele vai voltar e você fica como? Tranquilo, não é isso? É isso que nós precisamos fazer, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos orar para Deus e fazer desse jeito, confiar nesse Deus poderoso e maravilhoso. A terceira e última cena é rapidinha essa daqui, tá? É o futuro, é ter expectativa do que Deus irá fazer. Você tem essa expectativa do que Deus irá fazer? Diz aí, ó: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lançam semente, voltarão com cantos de alegria também os seus feixes. Aqui a gente tem duas frases paralelas, tá? Então as duas amarelas com as duas marrons. Tá? As amarelas dizem: aqueles que semeiam com lágrimas, aquele que sai chorando enquanto lança semente. Ou seja, dizem praticamente a mesma coisa. E as duas seguintes dizem: com cantos de alegria colherão. A de baixo: voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. As duas amarelas dizem o seguinte a respeito de perseverança. Perseverança. As duas marrons falam que com essa perseverança e com o meu trabalho, logo frutos e alegria terão. Nós acreditamos na cocriação. Ai, Luizinho, que palavra difícil é essa? Estranha. Você sabe o que é cocriação? Cocriação, eu vou te dar um exemplo. Um jovem chegou para mim uma vez e pediu oração. Ele falou assim: Luizinho, eu vou fazer uma prova super difícil. Uma prova muito difícil. E eu preciso de passar nessa prova. Eu falei: tá, legal. Ele falou assim: eu queria que você orasse por mim. Eu falei assim: não, de boa, eu oro. Vamos orar sim. Aí eu virei para ele assim: viu, mas me fala o seguinte, você está estudando para essa prova? Ele falou assim: não, mas você não vai orar para mim? Você entendeu qual que é? Esse camarada vai passar? Posso orar? Posso até bater a cabeça na parede se eu quiser. Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque ele não está fazendo o que ele tem que fazer. A soberania de Deus não exclui o que eu e o que você precisa de fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta você sentar lá e ficar orando só e não se mexer. Não vai acontecer. A terceira cena, ela nos convida ao quê? A entender que a soberania de Deus não anula a minha responsabilidade e a sua responsabilidade de fazer o que a gente precisa de fazer. E aí tem um texto aqui de Inácio de Loyola, diz o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. A gente precisa de ser assim. Às vezes a gente quer melhorar no trabalho da gente, mas a gente não faz por onde? Você ora, chega lá, você não quer fazer o que o encarregado pede, você não quer agir da maneira correta, você chega atrasado. Oh, meu querido,
Desse jeito, você não adianta orar. Você não está fazendo a sua parte. A gente quer que o Brasil muda, não quer? Quer. Aí alguns oram. Glória a Deus. A grande maioria precisa também orar. Mas a gente às vezes não faz a nossa parte. Você critica o médico que fica lá no trabalho dele, demorando para te atender, e lá no serviço você fica enrolando. Cria vergonha na sua cara. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos fazer do jeito certo, trabalhando como se tudo dependesse da gente, fazendo com afinco, com amor. É assim que a gente precisa de fazer. Para a gente refletir, e aí a gente encerra. Primeira coisa, pare um pouco para você lembrar o que Deus fez por você. Segundo, separe 5 minutos de cada dia seu, da sua semana, apenas para orar por uma área do nosso país e da sua vida que necessita de restauração. O terceiro ponto, você tem trabalhado arduamente para ver essa restauração? Agora tem uma questão. Se você está fazendo isso, você está trabalhando arduamente, se você está buscando a restauração, aí eu vou te dar uma outra dica. Paciência, paciência, paciência. O maior desafio para o semeador, sabe qual é? Esperar. Você semeia, você rega, e aí o que você tem mais para fazer? Joelhar no chão, orar e esperar. É isso. A gente precisa de fazer isso. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para você hoje é essa. Que você possa lembrar disso. Ore. Querendo ou não querendo, ore, fale com Deus. Ele é o único que pode mudar a situação. É só Ele. E é para Ele que você tem que orar. Você está com uma situação difícil na sua casa? Ore. Você está precisando de um trabalho? Ore. E faça a sua parte. Faça a sua parte. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.